Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre o realismo. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Então vamos lá, realismo. Na aula anterior de literatura, eu já havia explicado sobre o romantismo, aquele movimento literário em que havia o predomínio da emoção, né? Da emoção, da havia o predomínio era um movimento literário que havia o predomínio da emoção sobre a razão. Agora no realismo é o contrário, é o predomínio da razão sobre a emoção. Enquanto que o romantismo é o predomínio da emoção sobre a razão, o realismo é o predomínio é o contrário, é o predomínio da razão sobre a emoção. Então, no realismo esquece o coração, esquece o sentimento. Agora sim, agora o realismo é razão, é inteligência, razão. Então um período literário, um movimento literário que se preocupa com a sabedoria, com a inteligência, com a razão. Tem preocupação mais com a razão do que a emoção. Preocupação com a ciência, a busca pelo conhecimento a busca para a explicação das coisas por meio da ciência, não pelos mitos, pelas lendas, pelas histórias criadas para explicar sobre alguma coisa, a origem de alguma coisa ou o funcionamento de alguma coisa. Não existe isso, essa criação de histórias para explicar sobre alguma coisa. No realismo, sim, tem a investigação dos fatos, dos acontecimentos para explicar a origem de algum fato, de algum acontecimento, a origem de alguma coisa ou o funcionamento de alguma coisa. Então, vai ser usado a ciência, a inteligência, a ciência para explicar, vai ser usada a ciência para explicar a origem de alguma coisa ou o funcionamento de alguma coisa. Então é a preocupação mais com a ciência, com a inteligência, com a sabedoria, com a razão. É bom, pegando aquele exemplo daquela história que eu contei, da amizade infinita, em que tem aquela história de duas pessoas que se amam, um é escritor e o outro é professor, essas duas pessoas que se amam, esses dois homens que se amam, que estão juntos, que eles começam a... Eles procuram esconder isso da família e da sociedade, mas eles acabam sendo descobertos pelas famílias deles, né? Pela família de um, tanto da família do escritor como pela família do professor. Eles acabam sendo descobertos. Os pais, os tios, os primos, a família toda passa a ser contra esse relacionamento, esse romance, esse namoro entre os dois. Eles começaram a namorar escondido, mas acabou sendo descoberto, e aí, quando foram descobertos, eles procuraram esconder mais ainda, mas já não havia jeito, eles foram descobertos. E aí, o que aconteceu? Como eles foram descobertos, ele mesmo com a família, uma família deles descobriram que ele estava com esse relacionamento, com esse namoro. E aí, proibiu esse namoro entre eles. E aí, mesmo com essa proibição, eles lutaram por esse amor e enfrentaram todas as dificuldades e no fim acabaram vencendo. E aí a família deles passaram a aceitar eles e eles começaram a morar juntos na casa. Eles se casaram, passaram a morar juntos. E o escritor, um deles que é escritor, e um dos dois que era escritor, um deles que era escritor, escreveu uma história, né? No fim de tudo, quando eles começaram a comprar a casa, eles compraram a casa e foram morar naquela casa. E aí eles passaram a morar juntos naquela casa. E aí, no primeiro dia que eles começaram a morar naquela casa, o escritor, um deles que é escritor, escreveu um livro de romance, escrevendo essa história, escreveu um livro de romance contando essa história deles, entre os dois, desse relacionamento amoroso, que é o nome do romance, né? Que é o nome do livro que ele escreveu, que é o mesmo nome do romance, dessa história, que é a Amizade Infinita. Mas, pelo lado, isso é a visão romântica, então o amor venceu. Uma história em que o amor venceu. Mas e se for o contrário? No realismo já é o contrário. Aí sim, aí vai ser a realidade que vai vencer.
é ao contrário que vai vencer, né? Não vai ser o amor que vai vencer, vai ser os fatos, os acontecimentos reais que vai fazer com que prevaleça sobre aquele sentimento. Então, no realismo não tem preocupação com o sentimento, com o amor, com o sentimento. É a preocupação com a razão e a ciência. Então é isso. O romantismo tem preocupação com o sentimento e com o amor. E já o realismo tem preocupação com a ciência e com a razão. Essa mesma história, que a origem dela é romântica, tem características românticas do romantismo, românticas, fazendo uma versão dela realista, seria assim. Essas duas pessoas estavam nesse relacionamento, nesse namoro. A família não aceitou, passaram a não aceitar. E aí eles cansaram de lutar contra isso e desistiram eles começaram a lutar, enfrentar todas as dificuldades, tudo. Mas chegou num momento que não teve mais jeito. E aí eles acabaram cedendo, né, aos fatos reais, aos acontecimentos reais, e aí a família venceu. Então aí um deles, que a família colocou a pessoa para ter a mulher, para ter um relacionamento com o homem, com o rapaz lá, que é escritor, que eles são ricos, aí ele passa a ter um relacionamento com essa mulher. E essa mulher não tem amor por ele, ela só quer o dinheiro dele, só o dinheiro. E aí, com ele já tem o dinheiro, ela só quer o dinheiro, e ele vai casar com ela sem amor, e ela vai casar com ele pelo dinheiro, e, e aí ele passa a ser infeliz, porque ele não gosta dela, ele gosta do outro. E o outro lá, e vê com ciúmes lá, e triste, vai na festa do casamento dele lá, com a mulher lá, e aí se despede dele, vai embora, e perde contato com ele, o professor lá perde contato com ele, com o escritor, e vai morar na casa dele, sozinho. E entra lá dentro da casa dele e passa o resto da vida, ele entra na casa dele e não sai mais, e passa o resto da vida chorando, triste, chorando. E o escritor lá fica lá com aquela mulher lá, com ele, infeliz com ela, porque não ama ela, não gosta dela, ele gosta do outro. E no fim, um fica casado com a mulher infeliz e o outro fica sozinho lá, triste, chorando, e esse é o fim da história. Né? Os dois acabam infelizes, tristes e infelizes. Por que isso? Por causa da realidade, né? Da realidade, que é diferente da fantasia. Então, o romantismo, começou pequeno, ele foi crescendo. Foi no período do romantismo que nossa literatura cresceu, que teve o maior florescimento da nossa literatura. Então, começou a literatura. Na verdade, a literatura brasileira começou no romantismo. E agora, com o realismo, ela vai se consolidar no realismo. Ela vai se tornar mais forte. Então, se a literatura brasileira surgiu no romantismo, teve origem no romantismo, teve início no romantismo, já no realismo ela vai atingir seu ápice, o seu ponto mais alto. Vai ser consolidado. Então, vai atingir, no realismo, a literatura brasileira vai atingir o seu ponto mais alto, o seu nível mais alto. Com as obras dos escritores, né, que a gente conhece tudo. Então, é um movimento não só no Brasil, como em Portugal, na Europa, no mundo inteiro, que surgiu esse movimento, em substituição ao romantismo, o realismo. Então, o realismo foi dando sinais, com o tempo o romantismo foi dando sinais de esgotamento, de esgotamento e de desgaste. Aí foi sendo desgastado, as pessoas passaram, vamos dizer assim, ficaram cansadas de ouvir as mesmas histórias, de ler as mesmas histórias, de ouvir as mesmas histórias e ler as mesmas histórias, falando de sentimento, amor, sentimento e aquela coisa, e aí sonho, fantasia. Então havia o exagero na fantasia, o exagero no sonho, o exagero na fantasia. Então as pessoas estavam cansadas, né? Cansadas de ficar ouvindo histórias de fantasia, de sonho e de emoção. Aí começaram a questionar: será que o mundo é realmente assim mesmo? Será que o mundo o mundo em que nós vivemos é realmente assim? É tudo lindo, maravilhoso? Ou será que não tem alguma dificuldade que a gente tem que enfrentar? Tem alguma coisa para a gente resolver, alguma
dificuldade. Será que é tudo isso mesmo? Começou a ser questionamento. Então, esse movimento romantismo foi dando desgaste, foi entrando em decadência, foi entrando em desgaste, se desgastando e se esgotando. E aí chegou um ponto que acabou o romantismo. Aí no lugar dele entrou o realismo. O realismo é isso, é realidade, é mostrando a realidade como ela é. Então, enquanto o romantismo tinha a fantasia, mostrava a fantasia, no realismo é o contrário. No realismo mostra a realidade como ela é. Então, essa é a principal característica do realismo. O objetivismo, o romantismo é subjetivismo, o realismo é objetivismo, objetividade, é ciência. O romantismo é emoção, o realismo é razão, é ciência. Então, o realismo é diferente do romantismo. O romantismo tem a preocupação com o sentimento, com a emoção. Já o realismo tem a preocupação com a razão, com a ciência. Então a ciência, a razão, começou a ser valorizada no realismo, né? No realismo. A preocupação com a ciência, com a razão. Mesmo porque o século XIX foi todo marcado pelo desenvolvimento da ciência, da tecnologia, que estava iniciando naquela época, a tecnologia, a indústria. Então, tinha as indústrias começaram a crescer, as fábricas, as indústrias começaram a se desenvolver, o comércio, as indústrias, a ciência começou a se desenvolver, a evolução de Darwin, né? O estudo da evolução de Darwin, o estudo lá do sistema comunista de Karl Marx, havia preocupação com isso, o determinismo também é um outro ponto filosófico também, do realismo, né? E aí vários outros movimentos científicos. Então, o estudo da sociedade começou a florescer também, o estudo social, o estudo da sociedade. Então, aí a partir desse momento, passou a crença de que a partir desse momento, as pessoas começaram a entender, as pessoas começaram a ver o mundo de outra forma. Em vez de elas pensar que elas iriam resolver os problemas pela emoção, pelo sentimento, a partir desse momento do realismo, elas viram que elas poderiam resolver os problemas delas, os problemas pessoais delas, os problemas sociais da pessoa, os problemas, pode ser problema financeiro, problema emocional, sei lá, vários problemas, um problema que a pessoa tiver, né, um problema de relacionamento entre as pessoas, qualquer problema que a pessoa tiver, ela pode resolver esse problema por meio da razão. Por exemplo, tem um problema no trabalho, ela está querendo fazer alguma coisa, resolver alguma coisa, um problema no trabalho, ela pode resolver esse problema por meio da ciência, da razão. Por exemplo, tem um empregado, ele está trabalhando, o empregado, o chefe coloca uma ordem para o empregado obedecer, aí ele vai lá e obedece o chefe, mas ele não consegue resolver aquele problema. Aí, em vez dele xingar o chefe, agir pela emoção, aí ele ia acabar sendo demitido, o que ele faz? Ele vai conversar com o chefe, vai dialogar. Aí vai procurar o quê? Vai usar a inteligência, vai usar a razão. Chefe, você me pediu para resolver aquilo ali, eu não estou conseguindo resolver. Aí vamos conversar, vamos dialogar, como que eu faço esse trabalho? Aí ele pergunta como faz esse trabalho, o chefe vai explicar, você vai fazer esse trabalho assim, 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 assim. Eu estava com dúvida em tal ponto, em tal coisa, não é assim que se faz, é assim. O chefe vai explicar para o empregado como ele faz, é assim, ele vai resolver os problemas. Na verdade, muitas coisas a gente consegue resolver pelo diálogo, pela comunicação, pela razão. Então vamos às principais características do realismo. As principais características do realismo são... as principais características do realismo são observação e análise minuciosa da realidade, objetividade, interesse pelo presente contemporâneo, universalismo, exploração de temas universais, preferência de personagens populares, vulgares, espírito científico, busca da verdade e exatidão, ideal republicano e antimonárquico, tendência anticlerical, materialismo, predomínio da razão sobre a emoção. O marco inicial do realismo foi a publicação do romance Madame Bovary, em 1857, de Gustave Flaubert. Foi essa obra que deu início, essa obra literária que deu início ao realismo na Europa, e que na França, e que se expandiu pela Europa toda e o mundo todo.
Em Portugal, o realismo teve uma questão polêmica, né, que é a questão de Coimbra, em que estava envolvido o poeta Antero de Quintal. Né? O poeta de Antero de Quintal teve um desentendimento com um outro autor lá, que parece que ele queria permanecer aquela tradição que tinha lá do romantismo, aí ele foi, teve, vamos dizer assim, uma pequena discussão entre eles, e aí, mas eles dialogaram para resolver isso aí. E aí ele, no fim, pelos argumentos dele, pelo Antero de Quintal, pelos argumentos dele, conseguiu convencer e ele prevaleceu, né, as ideias do realismo, fez com que prevalecesse as ideias do realismo. Então, os principais autores do realismo são as obras poéticas do Antero, em Portugal, as obras poéticas de Antero de Quintal. Também em Portugal, na Europa, Portugal está aí na Europa, né? Em Portugal, o realismo em Portugal, tem o escritor muito famoso, muito conhecido. Algumas obras dele viraram minisséries, novelas na televisão, né? Com os romances deles. Então é o Eça de Queiroz. Eça de Queiroz é um autor, um escritor realista. Eça de Queiroz é um escritor realista português, muito conhecido. E ele é famoso, né? E as obras dele também são famosas. As obras do Eça de Queiroz, as obras do Eça de Queiroz são os romances, o romance O Crime de Padre Amaro, de 1875, O Primo Basílio, de 1878, A Relíquia, de 1887, Os Maias, de 1888, A Ilustre Casa de Ramírez, de 1900, A Correspondência de Fradique Mendes, de 1900, A Cidade e as Serras, 1901, e A Capital, 1925. Tem um contos, né, com o nome de contos, e crônica, que são prosas bárbaras. Essas obras são do Eça de Queiroz. As mais conhecidas O Crime do Padre Amaro, que é o relacionamento entre um padre e uma mulher, que ele não conseguia ter esse relacionamento por causa da proibição da igreja contra esse namoro. O Crime do Padre Amaro conta essa história. O Primo Basílio é relacionamento amoroso entre dois primos, entre um homem e uma mulher, mas que são primos. O Primo Basílio, relacionamento amoroso, né, entre a família. E os Maias já é um relacionamento amoroso também, assim como o Primo Basílio. Os Maias também é uma história que conta o relacionamento amoroso. Nesse caso não são entre primos, mas sim entre os irmãos, entre dois irmãos. No fim a história, no fim é trágico, né? É porque é realista também, então. Essas são as principais obras do escritor Eça de Queiroz. Agora temos aqui no Brasil, o Machado de Assis. O Machado de Assis, as principais obras do Machado de Assis são Memórias Póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas, ele é uma pessoa que ele morre, e aí ele resolve escrever as memórias dele, a história da vida dele depois de morto. E aí ele vai e critica todo mundo, e fala o que ele quer, porque já está morto mesmo, e não pode ser atacado por ninguém, porque já está morto. Então aí o Brás Cubas, né, ele conta a história da vida dele. Então é as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele morre e conta as histórias, conta a vida dele todinha depois de morto. É muito parecido com o que tem hoje, né? As comunicações espíritas, né? Do espírito com as pessoas que estão vivas. Tem a Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. O Dom Casmurro, conta a história de uma traição do Bentinho, e ele tem a Capitu. E o Bentinho é a relação entre Bentinho e Capitu. E Dom Casmurro, ele era apaixonado pela Capitu. Só que a Capitu, ela traiu o Bentinho, né? Então mas ele não tinha certeza de que havia essa traição. Então é a história de traição. O Dom Casmurro é a história de traição entre o Dom Casmurro e a Capitu. Então no Brasil aqui, o Machado de Assis, as obras de Machado de Assis, as obras realistas de Machado de Assis, no realismo foi nessas obras que o realismo floresceu, cresceu e ultrapassou os limites locais, ganhando uma dimensão universal. Alguns de seus romances são comparados aos de Eça de Queiroz. Então, o realismo, ele é basicamente isso. Ele mostra a realidade,
a realidade como ela é. Então, as principais características das obras de Machado de Assis. As principais características das obras de Machado de Assis são a análise psicológica, a visão pessimista do mundo, a ironia aguda e a busca obsessiva de significado existencial. Então, Machado de Assis fazia análise psicológica dos personagens, fazia ironia, uma ironia fina, aguda, uma ironia sobre esses personagens, sobre os acontecimentos que estavam envolvendo esses personagens. E a visão pessimista, né, do mundo, das coisas do mundo, tudo, ele tinha essa visão pessimista. E a preocupação com a existência, com a existência, né? Então, as obras dele foi além do realismo, né? Foi assim, as obras de realistas do Machado de Assis, elas chegaram num nível universal, que mostra a realidade das pessoas, né? No nível universal, em qualquer lugar do mundo, nível universal. Também, o ponto mais alto do realismo é o naturalismo, que nós vamos ver mais na frente. O ponto mais que traz a característica que mostra a realidade no seu ponto mais alto, é o naturalismo. Então, o realismo é isso. O realismo mostra a realidade como ela é, os acontecimentos da vida, tudo. Então, o mundo contemporâneo em que nós estamos, os acontecimentos da vida, da realidade. O realismo, além de mostrar a realidade como ela é, eles mostra que as pessoas podem resolver os problemas pela inteligência, pela sabedoria, pela razão, e tem uma preocupação com a ciência, a investigação. Então, sobre algum acontecimento, fazia investigação sobre aquele acontecimento, a explicação das coisas por meio da ciência. É basicamente isso, explicação das coisas por meio da ciência. Então, essa é a principal característica do realismo, mostra a realidade como ela é e explicar as coisas por meio da ciência, e é a mais objetiva. Então, é isso aí, pessoal. Mais na frente a gente vai dar continuidade sobre isso aí. Então, é isso aí. Tudo de bom pra vocês.